Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da IFMSA Brasil FAG, Quem Pode. Nesta temporada, a Voz das Especialidades, estamos aqui recebendo duas especialidades, ginecologia e obstetrícia e pediatria. Na área de ginecologia e obstetrícia, estamos com Tassiane Rimsa, de 45 anos. Ela se formou em medicina pela UniOeste, fez residência de ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná e também fez um mestrado na Univap de São José dos Campos, e com um estudo especializado no HPV. Atualmente, ela trabalha na clínica como ginecologista e obstetra e também trabalha como professora na FAG e na UniOeste. Uma curiosidade durante a faculdade é que a doutora, ela desmaiou quando viu a primeira vez um parto normal. E também, como alguns hobbies, ela ama ler, ama caminhar, tocar violão e muito mais. A nossa outra convidada é a doutora Nádia Bertequim, de 32 anos. Ela é formada pela UniOeste, fez residência de pediatria pela UniOeste e hoje ela atua em diferentes frentes. Ela tem um consultório particular, atua na ala de alto risco do CISOP e também atua na UPA. Durante a faculdade, ela fez parte da Liga de Oncologia e hoje ela atua como preceptora na residência de Medicina da Família e Comunidade. Nem só de medicina vive a doutora Nádia. Na adolescência dela, ela tocava bateria e chegou até mesmo a ter uma banda. Então, sejam bem-vindas, doutoras. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Vamos começar, então, com a primeira perguntinha. O que levou vocês a escolherem essa especialidade? Em que momento da faculdade, assim, vocês decidiram, é isso que eu quero seguir? Ou vocês já entraram na faculdade pensando isso? Eu demorei para decidir, fiquei bem indecisa. Eu sabia que eu queria a parte clínica, mas não sabia o que eu ia atuar. Eu decidi mesmo, foi no internato. Quando eu fiz nosso internato na UniOeste, eu acabei fazendo um estágio extra no Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba. E aí foi onde eu gostei mesmo e falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Que legal. Eu decidi aproximadamente no 4º ano. Entrei na faculdade sem noção nenhuma do que eu gostaria de fazer, nem nada, de ser aberta o que viesse, o que eu me identificasse. E no 4º ano, vendo a atitude de alguns professores na ginecologia, principalmente na obstetrícia, o tratamento em relação às pacientes, ao tratamento da gestante, isso me encantou. E a partir dali eu decidi que iria fazer ginecologia e obstetrícia. Que legal. Que legal. O interessante ver, porque a gente também, como tá na faculdade, a gente começa a ver várias especialidades e fica assim, meu Deus, eu tô gostando de várias, e agora, o que eu faço, né? Então, é bom a gente entender que tá tudo bem, estamos no 3º ano, tá tudo sob controle, e conforme vai passando o tempo, a gente vai brilhando os olhos, né? Assim como alguns do clínico, a gente não faz ideia, tem gente que já decide, tem gente que está no internato e por aí vai, né? Não adianta. Sim. Acho que quando você passa mesmo, que você tem mais contato para você consegue mais excluir o que você não quer e ter outras visões, né? O internato é uma forma mais intensa de você vivenciar cada especialidade, as grandes especialidades, que é a clínica, a cirúrgica, a ginecologia obstetrícia, a pediatria, a saúde coletiva. E isso acaba te dando um norte, às vezes. Muitas vezes chegam no final da faculdade sem saber, né, o que vão fazer. Mas eu acho que a grande maioria consegue se identificar com alguma coisa e isso prestar a prova para residência. Sim. E a gente gostaria de saber quais são as principais áreas de atuação da especialidade de vocês. Por exemplo, é mais o pré-natal, a questão de por exemplo, menopausa aparece mais, ou um bebê, mais adolescência, como que vocês veem mais a especialidade de vocês? Para mim, especificamente, assim, é meio que dividido. Eu entrei nessa especialidade, quando eu pensei em fazer, era mais pela obstetrícia. Eu amo muito a obstetrícia, mas depois a ginecologia vai conquistando também o coração da gente e vai também trazendo muitas coisas boas. E eu acho assim, tem um pouco de pré-natal, tem um pouco de ginecologia do adolescente, tem na menopausa, tem cirurgia, que eu também gosto bastante, que é uma coisa que eu não imaginava que eu iria gostar um dia, é de fazer cirurgia, e eu gosto bastante. Hoje em dia eu me identifico bastante. Então, assim, é meio que mesclado. Não tem assim, uma coisa muito específica. Tendo um pouco de cada situação aí na vida da mulher.
Que A legal. pediatria também é muito abrangente, né? A gente vai desde o bebezinho que acabou de nascer, fazer assistência na sala de parto e segue com a criança até a adolescência. Então, tem todas as fases ali do início da vida que a gente consegue acompanhar. Tanto dos bebês, né, que a gente acompanha a puericultura, quanto das crianças doentes, como demanda. E até que idade, mais ou menos, ali da adolescência, você costuma Olha, trabalhar? pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o pediatra atende até o final da adolescência, que daí vai até os 21 anos. Nossa, Mas a gente, na prática, até os próprios adolescentes começam a não querer ir mais na gente. Jaleco de bichinho, esteto com bichinho, né? Mas, assim, em via de regra, até os 14, 15 anos que a gente acompanha a maioria. Legal. realmente, né? Imagina, ali com 18, 19 anos, ai, vai na pediatra, já se sente As meio meninas, assim, né? principalmente as meninas, né, adolescentes, chegam nessa época, 14, 15 anos, eles têm alguma irregularidade menstrual, uma coisa dessa situação. Geralmente, pediatra mesmo, ele só vai numa ginecologista para te orientar nesse sentido. Então, é essa idade, mais ou menos, que elas vêm pra gente. Já Né? passa para outra. Uhum. Eu queria saber o que vocês mais gostam na área de vocês e o que vocês consideram mais desafiador. Eu gosto bastante do pré-natal, mas igual eu falei já, e repito assim, a cirurgia me assim, cativou bastante. Eu gosto. Acho que a repetição faz excelência. Com E eu certeza. fui praticando, e a gente vai vendo que a gente vai... Quanto mais a gente pratica, a gente gosta mais. Sim. Né? Então, uma questão que eu... as cirurgias, eu gosto bastante. Cirurgias ginecológicas, seja esterectomia, seja para o perinoplastia, entre outras, né? E com relação a desafiador, eu acho que da especialidade, assim, a obstetrícia, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, às vezes a gente passa por umas situações bem, às vezes, difíceis. Então, às vezes, se tornam situações desafiadoras para a gente, porque daí você... É uma expectativa sempre positiva que os pais têm em relação ao nascimento, ao bebê. E nem sempre essa expectativa é super... Por exemplo, vocês têm algum bebezinho mal formado, um bebezinho com alguma alteração ali, que gera muita preocupação. Então, você tem que lidar com a ansiedade dos pais em torno dessa gestação, do nascimento desse bebê e com a própria ansiedade, porque a gente também fica preocupado. Sim. Né? Então, isso eu acho que é uma das coisas desafiadoras, assim, da obstetrícia. Eu acho que é muito interessante essa parte da gineco e da obstetrícia, porque ela é uma especialidade que ela é muito abrangente, assim, ela tem a parte clínica, tem a parte cirúrgica, tem desde a gineco, que trata, às vezes, da mulher adulta, tipo, mais velha, e aí tem também a parte obstetra, que cuida da mulher grávida, então... Sim. Pega muita área, então é muito legal essa Legal. parte. Não dá Eu sou para suspeita enjoar, pra né? falar. E a pediatria também segue nesse mesmo marco, né? Tem de tudo, um pouco de tudo. A parte que eu mais gosto mesmo é a parte da puericultura, né? Acompanhar ali os bebês nos primeiros meses de vida. Mas é muito desafiador, por conta que a gente não trata só o bebê, mas a gente faz todo o acompanhamento da família junto, né? Então é desafiador a gente, às vezes, convencer os pais de que aquela alteração no bebê é esperada para a idade, às vezes até para dar um diagnóstico desafiador, por exemplo, uma suspeita de autismo e tudo mais. Então, a parte mais desafiadora, com certeza, é conseguir lidar com os pais de uma maneira que eles compreendem a gente e confiem, né, no que a gente está falando. Como pediatra, você acha assim que você tá olhando para uma criança ou para um bebê e aí para você comunicar aos pais, você fala assim como você fala para um adulto as suas hipóteses diagnósticas, ou por ser pais, eles são mais preocupados, então você espera um pouco mais para tirar conclusões? Não, a gente sempre tenta ser o mais transparente possível, desde o início. Até porque os pais vêm muito com essa demanda da ansiedade, né? Mas o bom da pediatria é que 99% das vezes as alterações ali dos primeiros meses de vida são esperadas para a idade. É o bebê que acorda à noite para mamar, é o bebê que começa a comer e não come, cospe tudo. Então, os pais vêm muito com essas ansiedades e a gente tem esse desafio de tranquilizar, na maioria das vezes, de que não é nada grave, de que faz parte do desenvolvimento natural do bebê. Mas é essa comunicação que a gente sempre tem que ser o mais sincero possível, o mais transparente,
e ter o pulso firme para conseguir fazer com que a família acredite na gente, né? Sim, com De certeza. certa forma, é bom quando ele vem com uma alteração normal, porque você está esperando algo e quando você vê que aquilo ali, o maior desafio realmente vai ser explicar para os pais, né? Sim. E realmente o que falam, então, da pediatria que você lida com crianças e com pais é a realidade, com né? certeza. É a realidade. E eu gostaria de saber, você passa muito pela questão de, por exemplo, de noite, fora do horário de trabalho, receber ligação, mensagem, ter que estar acompanhando a criança? Diariamente, de segunda a segunda. As ligações nem tanto, né? Hoje em dia o WhatsApp acabou facilitando, ao mesmo tempo que piorando nossa vida, mas a mensagem de WhatsApp é o dia inteiro, toda hora. A gente acaba tendo que colocar um certo limite ali e tudo Eu mais. ia perguntar, isso faz parte da especialidade ou, por exemplo, vai do doutor dar a abertura para os pais, de dar o telefone, ou é necessário realmente sendo... Olha, é muito difícil ter um pediatra que não passa o WhatsApp. Eu mesmo, todos os pediatras aqui de Cascavel que eu conheço passam, porque os pais já vêm com essa demanda. Ah, você passa o WhatsApp? É uma das primeiras perguntas que eles fazem na primeira consulta com a gente. Mas claro que a maioria acaba tendo muita ponderação do que mandar, a hora que mandar, e a gente também não fica respondendo o dia inteiro. A gente coloca ali os horários específicos de resposta, né? Mas não tem como fugir. Entendi. E a gente queria saber como que é a rotina de vocês, como que vocês conseguem conciliar, por exemplo, família, o trabalho, o lazer, se isso mudou drasticamente depois da especialização, ou se vocês conseguem, por exemplo, no início foi difícil, depois foi fácil, ou sempre foi difícil, até hoje é difícil. Assim, eu acho que todo início é bem desafiador, né? Então, assim, sai da residência, você tem que abraçar o mundo. A gente abraça o mundo. Eu fazia N plantões, extremamente cansativo, mas, assim, depois que você passa alguns anos de trabalho, de lutas, de, às vezes, vitórias e derrotas, você vai vendo que valeu a pena. E aí você vai diminuindo, você vai, como se diz, conseguindo escolher aquilo que você quer fazer, né? No início fazia todos os plantões possíveis, em outras cidades, tudo que eu podia abraçar, eu abraçava, né? Vivia cansada. Hoje em dia, eu não faço nenhum plantão, né? Tem gente que tem um perfil, eu gosto de fazer plantão, mas hoje em dia eu vejo que com o passar do tempo, a gente vai cansando, porque é exaustivo, né? Além da demanda das pacientes de consultório, que tem o WhatsApp, que ligam para a gente como obstetra, ginecologista, como pediatra, a demanda é muito grande. É diferente de, às vezes, de outras especialidades, né? Mas com o tempo você vai escolhendo, você vai conquistando o seu espaço e com isso vai ficando mais leve. E aí você consegue fazer as suas viagens que você quer, você consegue dar atenção para a sua família, um pouco mais do que dava antes, e as coisas vão progredindo. Eu acho que é uma questão de tempo. E não adianta se afobar, ter ansiedade, e também cada um tem um objetivo, né? Com certeza. Tem profissionais que falam assim, vou me formar, fazer tal residência porque quero minha vida assim. E outros não, eu quero ter minha vida assim, desse outro jeito. Então, é muito de cada um, né? Mas como a gente, assim, nessas especialidades aí, é bem trabalhado. Bem trabalhado no início, principalmente. Concordo plenamente. Eu estou na fase de que passei um pouco do início, agora tentando dar uma desacelerada. A partir do meio desse ano em diante, eu comecei a já conseguir escolher, sabe? Não ir para tudo e começar a trilhar ali o caminho que eu quero seguir. É muito interessante porque a gente fez essas mesmas perguntas assim para outros doutores pra gente ver as perspectivas de todos e sempre eles falam isso de que no começo eles querem abraçar o mundo, querem fazer de tudo, não, fazer plantão, vou não sei o quê, e depois falam assim, depois você consegue escolher. E aí, isso assim, tranquiliza o coração também. Porque a gente sabe que médico recém-formado, a gente vai querer fazer tudo, né? Sim. Que é empolgação. Mas depois, realmente, a gente vai falando assim, não, eu acho que eu gosto mais de fazer isso daqui. E a gente vai afunilando, né, o que a gente faz. Até porque, quanto mais a gente se especializa, né, melhor se torna naquilo que a gente faz, né? Sim. E outra coisa, assim, eu vejo assim, a gente caminhando de uma forma correta, honesta naquilo que você faz, por mais que seja sofrido no início. Às vezes é puxado, às vezes... Os primeiros anos da residência, primeiro ano, eu acho, principalmente, assim, é puxadão, assim. E depois você vai, não, tem que fazer o que é certo, o que é honesto, fazer o que tem que ser feito, mesmo que seja sofrido, mesmo que seja
puxado, que eu chore. O tempo vai mostrar que com você fazendo as coisas certas, as pessoas, por mais que você ache que ninguém está reconhecendo, mas as pessoas estão vendo ao seu redor o teu trabalho. E com isso, Sim. você vai conquistando o seu espaço. Acho que é bem isso, igual o Dr. Diogo que estava aqui no podcast passado falou, né? Que o melhor marketing é o boca a boca, né? Exatamente. E as pessoas vão falar, não, ela é boa, ela conseguiu me curar, ela conseguiu me tratar e vai sendo falado isso, Melhor né? propaganda, com certeza. Vai falando, a gente até comentou, né? Aí fala, às vezes, pra um outro familiar, vou levar um outro familiar. Daí tem um São vizinho, famílias, tem uma... vão, né? Pra mim, a mãe que leva a filha, ou mãe que leva a sua mãe, assim como eles, a cunhada Prima, avó. indica a outra cunhada para levar os filhos, e assim vai. Sim. E já falando sobre isso, dessa parte de recém-formado, como que foi pra vocês conseguir se destacar nessa área de vocês, no mercado de trabalho de vocês? Porque pediatras temos vários, ginecos temos vários. Como que vocês fizeram pra conseguir se destacar o nome de vocês? Eu acho que isso que vocês falaram, essa questão do boca a boca e o que a doutora Tassi falou, né? Se você faz da forma correta, da melhor forma possível, é impossível você não se destacar, né? Médico, pediatra, por exemplo, tem um monte hoje em dia, mas o que faz as pessoas, às vezes, virem em mim? Eu espero que elas venham por indicação, principalmente, muito mais do que propaganda de Instagram, muito mais do que qualquer outra coisa. Mas elas venham sabendo que elas podem ter uma confiança em mim, né? Que o estudo sempre vai estar presente, a atualização sempre vai estar presente, o apoio à família sempre vai estar presente. Acho que isso é o principal. Sim. Essa questão que eu tinha acabado de falar, né? De você fazer as coisas corretamente, honestamente, sem querer fazer, entre aspas, malandragem, né? Querer ser o espertão do negócio. Eu acho assim, a gente fazendo as coisas corretas, tudo ocorre muito bem. E outra coisa que eu acho muito importante, se colocar no lugar do paciente, tá? Porque às vezes, não, tá, às vezes está um dia cansativo, tá, você está assim exausto, um monte de coisa para fazer, pensando em um monte de coisa para resolver e tal. E daí aparece uma família, uma mulher ali e tal, a gente tem que se colocar. E eu acho que isso é o diferencial. O que eu faria para essa paciente, se, por exemplo, fosse minha mãe? Se, por exemplo, fosse minha avó, se, por exemplo, fosse uma pessoa muito importante para a minha vida. Isso eu acho que assim, essencial para você fazer também uma boa medicina. Além, claro, de ter um conhecimento, estudar, se aprimorar, se atualizar. Mas, assim, eu acho que isso gera um grande destaque. A atenção que você dá para o paciente, Sim. isso não tem preço. Quando você olha o paciente, não o que ele tem ou o que trouxe ele ali, né? Que ele se sente acolhido, né? Tudo isso. Valorizar a queixa, né? Com certeza. Que não é, às vezes a gente fala assim, uma queixa que eu vejo todos os dias. Mas não, você é a primeira vez, então estou valorizando a sua Exato, queixa. é isso eu falo, sabe, para quem? Para os pacientes, por exemplo, que tem abortamento. Às vezes passam por um abortamento espontâneo a primeira vez. Eu falo assim para elas, eu falo exatamente isso. Para mim, é uma situação, teoricamente, assim, que a cada passo, cada tempo, eu me deparo. Para você, não. Você é a primeira vez. E não é uma situação fácil, é uma situação difícil, de sofrimento, né? Então, eu me compadeço, eu me coloco no seu lugar, né? E que se precisar, nós estamos aqui, explico todas as situações, os porquês, tudo que ela tem um monte de dúvida. Então, isso é muito importante. Sim. E agora, continuando nessa questão de autoridade e, né, de espaço e tudo mais, teria alguma coisa que, por exemplo, eu fiz lá no início para construir isso, mas se eu voltasse atrás eu faria diferente ou algo assim? Porque muitas das pessoas que nos assistem são alunos como nós, que querem escolher uma especialidade e às vezes eles têm alguma coisa que vocês possam falar, tipo, não, eu acho que isso lá atrás eu fiz, eu faria diferente, ou não, eu faria tudo como eu fiz. Quiserem dar exemplo de algo? Eu acho que eu faria mais, eu aproveitaria mais ainda o internato, faria estágios extras, muito mais do que eu pude fazer, porque é a prática, né? Você pode ler um monte de livro, mas você precisa ali da prática, acompanhar outros profissionais. Então, quanto mais consegue fazer isso, eu acho que mais bom você se torna. Então, pensando na Nádia lá de trás, eu acho que eu faria muito mais, ficaria mais horas possíveis fazendo estágio extra e tudo. Eu concordo também. Eu acho que é isso aí. E também, eu particularmente, sempre fui uma pessoa muito quieta, muito assim,
como se diz assim, entre aspas, as pessoas, às vezes, superiores acabavam, às vezes, não humilhando, não posso dizer humilhando, mas assim, me desabava a chorar, não sei o quê. Não é que você não acha que a humildade é uma grande virtude e tem que ser levada muito, muito, muito em consideração. Mas, às vezes, a gente tem que se impor. E eu, na marra, tive que aprender a me impor em certas situações. Não, então, não é você se achar, mas querer chegar quebrando tudo ou falando que você... Não, é você simplesmente colocar a sua opinião, né? Outra pessoa vem e diz, não, tá, mas a minha opinião é essa, eu penso assim e tal, de uma forma gentil, tudo sem brigar, mas assim, e eu nunca conseguia isso. Então, eu acho que isso, de repente, no início ali, né, eu faria diferente para confrontar situações difíceis de uma forma um pouquinho diferente, e quem sabe isso seria mais tranquilo para mim, né? Ter essa autoridade no sentido assim de você não se colocar, assim, não, eu já sou médica, por exemplo, na residência, vamos discutir, vamos ver o que é melhor, vamos, né, ver o porquê que você está me pedindo para fazer isso ou aquilo, né? Então, e às vezes não, eu sabia às vezes eu chorar, mas a gente vai aprendendo. Até porque quando você se impõe, você mostra que você, ou você fala com certeza, com uma certa... Mostra que você sabe que você sabe por que tá ali, o que você tá fazendo. Passa essa confiança tanto para os outros colegas, quanto para os preceptores e tudo mais. Exatamente. Mas eu confesso que deve ser algo não tão fácil também. Porque eu fico pensando assim, as pessoas botam muito medo também a gente na residência. Quando a gente for R1, fala assim, não, porque o R2, o R3, eles estão lá. Então, o que eles pediram pra você fazer, tem que fazer. Porque não sei o quê. Então, eu acho que deve ter isso também. Tipo, quem sou eu pra falar, não, eu tenho certeza. Ou, não, eu acho que é realmente isso. Porque, agora eu vou falar um negócio nada a ver. Mas, assim, como um episódio, sabe? Vocês já assistiram algum Dr. House? Uma vez ele falou pra um dos residentes que estavam com ele lá, pra um dos médicos que estavam acompanhando, né? Ele falou bem assim... Olha lá, aquilo que você me falou há 2 meses atrás, que era o diagnóstico, era ele realmente. Só que você não se impôs. Então não adiantou de nada o que você falou pra mim. E essa frase é muito pesada, sabe? Porque às vezes você podia ter achado uma solução e conseguido salvar alguém se você realmente tivesse tido convicção do que você falou, né? Exatamente. Você não precisa brigar, não precisa discutir. É simplesmente você falar, eu acho que minha opinião é essa por causa disso, disso e disso. Eu estou convencida de que é isso. E sem, né, igual eu falei, brigas ou discussões, mas assim, de uma forma gentil e você conseguir se impor. Sim. Né? Não só baixar a cabeça, mas a gente aprende. Ixi, acho que é boa experiência. É bom, são experiências que a gente leva para a vida e que ajudam bastante a gente a crescer, a amadurecer, né? Gente, eu queria saber qual que é o diferencial de vocês na atuação em relação a outros profissionais? Que você fala assim, acho que você deveria vir comigo. Porque qual seria o diferencial de vocês hoje na área de vocês? Que pergunta difícil. Olha, vou me garantir falando que eu prezo muito por atualização, por estudo, né? O médico nunca para de estudar, eu achava que isso era uma grande... Né? Que os professores exageravam nisso, mas é verdade. Parece que na residência a gente tinha que estudar muito, meu Deus, e quando a gente se forma, que a gente se vê sozinho, né? Não está ali no dia a dia com casos difíceis que a gente vê na residência, sem os nossos chefes em volta, né? Você tem que estudar muito mais. Porque é no dia a dia que você vê coisas que você às vezes não sabe o diagnóstico, que você nunca viu na vida. Então, assim, o estudo, ele tem que estar ali diariamente, né? A gente nunca vai parar de estudar. E quem não estuda fica para trás. Então, eu acho que o diferencial, assim, meu é que eu tento me manter sempre atualizada, me manter sempre estudando, ver casos mais difíceis, né? Por exemplo, esse ambulatório de alto risco do CISOP, que é pelo SUS, eu vejo casos muito diferentes, muito diferente do que é meu dia a dia no consultório, que é mais uma consulta de puericultura, consulta de rotina. Porque consulta de criança saudável é muito fácil de fazer. A gente aprende no internato e é muito mais fácil. Agora, uma criança que tem alguma síndrome que a gente precisa investigar, isso sim é o difícil, né? O diferencial ali de uma pediatria mesmo, de livro. Então, o meu diferencial, eu acredito que seja me manter estudando. Sim. Eu concordo também. Eu acho que é o estudo, a atualização. Esses tempos eu fui em algum lugar que eu escutei assim que o conhecimento, assim, a atualização, por exemplo, na medicina, se não me engano, a cada 2, 3 dias, assim, é muito grande a atualização.
Porque é muita pesquisa, então tem que se manter. Cada pouco as coisas mudam, né? Então tem que estar atualizado, né? Como professor, acho que assim, não sei se você concorda, mas como professora, quem ensina aprende 2 vezes. Então, nos ajuda muito, sabe? Assim, eu vejo que como é benéfico a gente ser professor, porque a gente tem que correr atrás também, né? E saber o que você está falando, o que você está ensinando, e o acolhimento também. Eu acho que é um diferencial você ter essa acolhida com os pacientes, ter essa humanidade com o paciente, também é um diferencial. Sim. Essa eu acho que é uma dúvida que eu tenho. O que leva um doutor a falar assim, quero dar aula? Quem sabe... Não, acho que para mim foi, se não me engano, foi convite. Foi convite, eu me lembro como se fosse ontem, a primeira aula que eu dei, tremendo. E foi na PAG, no 7º período, numa das primeiras turmas, se não me engano, e aí a gente vai vendo como a gente vai evoluindo, né? Então, é por convite, daí você vai se aprimorando. Aí, faz acho que uns 4, 5 anos que eu estou na coordenação de ginecologia e obstetrícia da residência, também mais um processo de você aprender várias coisas. Então, é isso, e ensinar também, né? Então, é bem, bem interessante, eu gosto bastante. Que legal. Porque, querendo ou não, você, para dar uma aula de um jeito que cada um entenda, você tem que dar uma revisada antes. Sim. E isso te mantém atualizado também, né? Sim. Te incentiva a isso, né? Sim, com certeza. E só puxando um pouco do que você falou assim, né? Tá na residência, você tem os R+, ou preceptores ali que estão para ajudar. Aí formou, tá lá sozinha, minha primeira consulta. Ocorre uma troca boa, por exemplo, eu não tô entendendo esse caso, eu tenho alguém, você tinha alguém para recorrer, colega, o que mais? É legal isso? Sim, é parceria do pessoal? A gente sempre tem os contatos dos preceptores ainda, a gente sempre discute caso quando precisa, e eles sempre acolhem a gente, claro, né? Quem dá aula gosta muito de ensinar, né? Porque o dar aula não é pelo dinheiro, é pelo prestígio de estar ali, é por gostar de ensinar, gostar de aprender junto. Então, por mais que às vezes os preceptores tenham fama de serem muito durões, eles são como pais pra gente. Tanto é que quando a gente se forma, acho que a nossa maior tristeza, não só minha, como dos meus colegas de turma, era isso. Parece que agora a gente é órfão, cadê os chefes pra gente verdade. passar o caso, pra gente discutir? Então, essa troca depois continua, com certeza. É verdade. Que legal. Que legal. E agora, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, a gente queria falar um pouco sobre mercado de trabalho. Como que vocês enxergam hoje, por exemplo, oportunidades, desafios, onde que tá mais fácil atuar, por exemplo, já vou para um consultório particular ou em outra área, grandes hospitais. Como vocês enxergam o mercado hoje, em cada área? Assim, hoje em dia está tendo bastantes vagas, né, de medicina. Então, assim, até, por exemplo, dá para perceber a diferença entre o número de candidatos, por exemplo, para uma residência de ginecologia ou de pediatria, na época, que é mais ou menos parecido antes, né, na minha época, e hoje. Hoje em dia é extremamente disputado a vaga, né? Então, assim, o fato de você já fazer uma especialidade já é uma grande coisa. E é muito bom. Isso é muito bom. E aí, quando você sai da residência para o mercado de trabalho, eu acho assim, primeiramente, por exemplo, se ir para um consultório, só ficar no consultório, é complicado. Porque você ainda não... As pessoas não te conhecem tudo. O plantão, sim, traz muito paciente. E aí é com aquela história que a gente falou. O boca a boca, né? Um vai indicando para o outro e acaba que você daí consegue... Claro, tem que ter o seu consultório, quem gosta e quer, né? Ter o seu consultório, abre seu consultório, mas também faz os plantões, tudo para você começar a trazer os pacientes para si. E assim depois você vai começando, igual eu falei, largar essa questão dos plantões. Quem quer, né, deixar, tem muitos médicos que gostam e vão até o final da vida, às vezes, fazendo plantão. Isso é muito pessoal de cada um, né? Muito particular. Na gineco e na obstetrícia, quando vocês dão plantão, vocês têm que estar lá ou vocês têm que... O de obstetrícia, sim. Sim. Não tem como, né? Porque não tem... Parto normal não tem hora, não tem data, não tem como... Não tem como chegar a tempo. Então... É presencial. E assim...
É aquele plantão, muitas vezes, que não se dorme nada mesmo. Porque dependendo da noite tem vários partos, dependendo da noite não. Então é muito cíclico. Onde que a senhora dava plantão? Aqui? Oi? Aqui em Cascavel, seus plantões? Que eu- Fazia aqui. Na verdade, quando saí da residência já tinham começado os plantões no São Lucas. E aí eu fazia plantão porque não tinha em Toledo, eu fazia em Umuarama. Então, uma vez por semana eu fazia 24 horas lá. Nossa. E fazia de geral numa cidade próxima aqui, vizinha, em Lindo Oeste. E daí atendia, daí dava prioridade para gineco-obstetrícia no posto de saúde. Então, assim, a gente abraça tudo. Né? O pediatra também. A área de atuação é muito abrangente. É plantão na sala de parto, é plantão no pronto atendimento, é o consultório, né? Mas é igual a doutora Tassi falou. Você tem que começar ali no plantão para todo mundo te conhecer. Você tem que dar a cara para as pessoas saberem quem você é para depois quererem ir no teu consultório. E geralmente parte do paciente perguntar, por exemplo, a senhora atende sim, particular? sim. E aí vai indo assim. E aí vai indo no boca a boca. Isso. Eu consultei com você no plantão e gostei. E aí vai. Entendi. Eu acho assim, não ter aquela... Não é não ter ansiedade, mas é você fazer o teu trabalho com foco, com determinação, e as coisas vão acontecendo, sem você ficar, não, tem que acontecer isso. Não, as coisas vão acontecendo de uma forma gradual e natural, né? Sim. Uma pergunta que o estudante hoje a gente fica muito na cabeça. Como médico recém-formado, vocês têm alguma dica sobre finanças? Por exemplo, acabou de formar, porque a gente não tem nada que explica sobre isso, né? Sobre cada área, como é a parte financeira e tudo mais. Gestão de plantão na parte financeira, investimento, como a gente faz, deve guardar, porque essa área é algo que você precisa um pouco mais guardar, ou algo que... Tem alguma dica, alguma coisa pra gente? Minha dica é guardar dinheiro. Meu primeiro salário como recém-formada, que até eu iniciar a residência em março, eu trabalhei por 1 mês num posto de saúde. Eu gastei todo o meu dinheiro, eu não sei como, gastei todo o meu salário. E aí, depois a gente consegue adquirir maturidade e bem para pensar isso. Eu não quero viver a vida inteira dando plantão. O plantão, ele paga muito bem, só que até quando eu vou aguentar fazer plantão a noite toda acordada e no outro dia ainda seguir a vida trabalhando? Então, você tem que começar a se organizar. Às vezes, no início dá um pouco de desespero. Até quando que eu vou ter que dar plantão noturno? Mas aí você tem que estipular um limite ali para você. Eu vou trabalhar até guardar tanto e depois eu consigo organizar melhor minha vida, flexibilizar. Então, acho que o principal é guardar dinheiro. Concordo. Totalmente. E assim, não ter aquela ilusão, meu sonho era ter um carro super, super chique, desses de marca, né? E aí você vai lá, primeiro, né? Às vezes acaba você numa ilusão, às vezes tem colegas que acabam, por exemplo, comprando um carro super caro ou uma casa super... Não, começa de pouquinho, guardando dinheiro, né? Se organizando financeiramente, que isso é muito importante e faz diferença no futuro. Sim. Faz diferença no futuro, porque assim, a gente agora tá jovem, tá no auge da força de trabalho. Daqui a pouco a gente já chega numa idade que já a força de trabalho não estará tão boa e que as coisas vão começando a diminuir. E a gente precisa ter um respaldo financeiro nessa fase, né? Até para velhice, se tiver alguma doença, então tem que ter esse preparo, sim. Sim, até porque como médicos, né, a gente tem, acho que existe uma renda ali que seja maior do que se você aposentar. Então, médico não pode pensar em aposentar, né? Tem que se preparar para quando quiser parar, né? Sim. E essa é sempre uma dúvida muito grande. Por quê? Porque a gente realmente não é falado sobre isso, a gente não tem noção. E se tinha muito antigamente a noção, nossa, porque o médico ganha muito dinheiro, porque todo médico é rico. E não é bem assim. Semana passada, no outro episódio, a gente estava conversando com os doutores e a gente não tinha ideia de, por exemplo, quanto pagava numa cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Por exemplo, a gente acha, nossa... O professor pergunta, quanto que você acha que paga por tal coisa? 2 mil reais, 3 mil reais. E ele falou, 200 reais, 150 reais. A gente não tem nem noção, a gente especula algo muito além. E tem que se preparar. Tem que cuidar nesse aspecto, não ser
entre aspas, iludido, né? No sentido de, não, vou agora. E a gente ganha bem, mas a gente trabalha bem também. Sim. Dinheiro bem trabalhado. Bem sempre tem essa trabalhado. relação, né? E eu acho que é por Né? isso que tem que ser guardado, porque tem uma hora que você não vai conseguir trabalhar tanto que você trabalha agora, né? Sim. Com certeza. E a gente gostaria de saber, agora de cada uma, contar um caso pra gente que marcou vocês, que acha que, nossa, isso aqui eu tenho certeza que eu tô no lugar certo, esse caso me fez refletir, ou algo que marcou muito vocês. Claro, não sem citar, né, nomes e tudo mais, mas algo que marcou vocês realmente na área de vocês. Olha, eu acho que eu tenho contato com essa paciente até hoje. Ela teve uma púrpura trombocitopênica trombótica, que o diagnóstico dela veio bem depois, não, veio um tempo depois da cesárea, porque ela já fazia dias que estava, por exemplo, me mandando mensagem, não estou bem, disse, vai lá no plantão, né? E aí daí a minha colega viu ela, falou assim, não tá com uma cara muito boa, então vamos pedir para ficar internada pelo menos hoje. Quando a gente viu, ela estava com os exames dela, pediu alguns exames, ela estava com 10 mil plaquetas. Nossa. E a gente transfundiu, fez a cesárea, ela teve um tromboembolismo pulmonar, assim, não morreu, assim, por sabe? E, então, assim, um caso que me marcou muito. A bebê foi para UTI, tinha 34 semanas, mas ficou bem também. E ela me manda até hoje, de vez em quando, do nada, ela me manda mensagem assim, ai, doutora, hoje só para dizer que eu te amo muito, que você é a luz na minha vida, que você salvou minha vida. Então, assim, são coisas que não tem preço. Sim. Não tem preço. Sim, é um caso que me marcou profundamente. E, claro, tem os casos lá, graças a Deus, foi um desfecho muito bom. Ela ficou bem, fez até plasmaférese. Sim. Né? E ficou bem e tal. E tem outros casos que às vezes são tristes e que também nos marcam, né? E que, infelizmente, nem tudo são flores. Com certeza. Mas nunca algo ao ponto de, nossa, não quero mais, quero ficar longe. Nunca chegou um caso assim, por exemplo, te marcou tanto que você pensou em, nossa, Largar. quero desistir, quero largar. Assim, no dia, às vezes. Algumas situações bem pontuais, assim, no dia você pensa, meu Deus do céu, eu teria que passar por isso, né? Mas Faz parte. Faz parte. Eu acho que nenhuma especialidade é 100% Não, maravilhosa. não. Acho que Não. tudo tem seus prós e contras. Não. A gente mexe com pessoas doentes, né? Então, às vezes, o desfecho não depende da gente. Eu acho que é mais importante a gente ter a noção de que o que a gente pôde fazer, a gente fez, né? Mas nem tudo a gente consegue ter o controle 100% da situação. Sim. Mas o que mais importa é você colocar a cabeça no travesseiro no fim do dia e saber, não, o melhor eu fiz. Então, Perfeito. Bem isso importa. E tem algum caso que... Eu acho que algum caso específico, não. Lembro alguns, assim, da residência. Mas isso que a doutora Tassi falou, porque a gente viu, ela não estava com uma cara muito boa, eu vou internar e pedir alguns exames. Isso é muito engraçado. Deve acontecer contigo. Você não sabe por quê, mas você sabe que aquilo lá não tá certo. Não tá no livro, você não sabe por quê, mas vem um feeling. Sentido, vem né? um feeling que você fala, não, eu vou ter que fazer tal coisa, eu vou ter que pedir tal exame. E é dito e feito. Sabe? Às vezes é uma criança que a cara não tá boa, a mãe fala que a criança não tá bem. Você vai investigar e você acha ali alguma coisa, uma pneumonia que não tinha ausculta, sabe? Alguma doença ali que não tinha sido diagnosticada. Sim. Então, esse feeling é muito legal, porque você vai adquirindo ao passar do tempo, sabe? Fala, não, se tem alguma voz me falando, eu vou obedecer, eu vou fazer. O sexto sentido do médico. Sim. É com o tempo, assim, que você vai entendendo como que é... Quando a mãe fala que o filho não tá bem. Porque, às vezes, eu vejo também em consultório que a mãe fala assim, meu filho não tá bem. O filho tá pulando, subindo na parede, né? Aí você fala assim, acho que tá bem, né? Mas, como que você vai pegando com o tempo, assim, entendendo quando a mãe fala que realmente é verdade ou quando é só uma preocupação de mãe? Acho que é uma avaliação dupla, né? Você avalia a criança e você vê ali a mãe. Porque a mãe tá o dia inteiro, 24 horas com a criança. Então, melhor do que ninguém para saber se a criança tá bem ou não. E por mais que você não tá achando ali uma causa que justifique o que a mãe tá falando, se a mãe tá falando que não tá bem, investiga. É certeza que você vai achar. Né? Não menospreze. Certeza que você vai achar alguma coisa. Por mais que às vezes seja uma mãe ansiosa aqui, né? Mas é difícil você não achar. Legal. É interessante saber disso, né? Porque às vezes a gente acaba menosprezando também, porque fala assim, não deve ser nada, ó, o jeito que tá, né? Mas é sempre bom levar em consideração, porque a mãe tá ali o tempo inteiro, né, com a criança, então alguma coisa ela percebeu, né?
Gente, estamos chegando ao fim do podcast, passando muito rápido. Passou muito rápido mesmo. E eu queria saber se vocês têm algum conselho para os estudantes que estão assistindo, que querem seguir a área de vocês. Qual o conselho vocês dariam para eles? Acho que, primeiramente, o estudo, a determinação, a paciência, a resiliência de você fazer aquilo que você quer, que você gosta, que você tem desejo. Pedras no caminho sempre haverão. Isso é de praxe. Todo mundo vai passar por dificuldades, mas tendo em vista que se quer fazer o melhor pro paciente e fazer aquilo que você tem como objetivo para você também, de você ter aquela especialidade e fazer o bem para o outro através daquela especialidade. Para quem quer fazer pediatria, a pediatria é uma especialidade maravilhosa, tem que gostar muito. A gente tem que lidar com os pais, isso não é uma tarefa muito simples, mas é muito recompensador, né? Você vê a criança que estava doente se recuperar pela sua ajuda, pelo seu diagnóstico, pela sua receita. É uma especialidade muito abrangente, tem que ter muito estudo, mas é algo que é muito recompensador. Muito legal. Que bom. Obrigado, pessoal, por assistir. Fiquem ligadinhos que todo final do mês, no último sábado, tem um novo episódio. E obrigado, pessoal do Instagram, também, por acompanhar mais um podcast. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.